Como é que você diagnostica? Aí eu vou jogar de volta a pergunta, porque eu diagnostico no consultório, né? Eu pego minha paciente, eu examino, e aí eu consigo... Mas ela precisa falar também, né? Isso é uma coisa Isso. muito importante. É preciso que você tenha uma intimidade Que com a o seu paciente ginecologista e que você realmente fale quais são os seus problemas, o que você está sentindo, se você sente que está perdendo urina quando ri, quando faz um esforço, se você realmente está tendo dificuldade para evacuar, se você sente que tem uma bola, uma sensação de peso na vagina, não é, Paty? Ou se você, quando evacua, sente que não consegue evacuar completamente, sente uma sensação de evacuação incompleta, ainda tem fezes lá. Então, tudo isso são sintomas que ela precisa falar, né? É importante você falar. Pois é, porque na hora que ela fala esse sintoma e que eu, como médica, ginecologista, vou lá, dou uma olhadinha no assoalho pélvico dela, né, no exame ginecológico, e eu não consigo identificar, eu posso... Poxa, mas se a paciente está com sintoma, eu vou investigar mais. E aí eu boto ela em pé, eu faço algumas manobras durante a minha anamnese, exame físico, que faz aumentar essa pressão intraabdominal. Peço para ela agachar, peço para ela tossir, fazer um esforço, uma tentativa, né, de um esforço de Valsalva, que a gente chama. E aí essa paciente pode apresentar realmente a distopia, né, a descida daquele órgão que está causando esse sintoma. Mas, às vezes, a gente não consegue enxergar tudo. E aí eu peço a quem tem olhos de águia, quem consegue ver além do que a gente enxerga no consultório, que é o médico radiologista. E aí, Rafa vai falar pra gente como é que ela consegue enxergar isso aí. Existe um exame chamado ressonância do assoalho pélvico, ou ainda chamado defecorressonância. Defecorressonância, amiga? É isso mesmo. Esse estudo, ele tem um preparo para casa, né? Em casa, a gente pede para as pacientes fazendo uma dieta pobre em resíduos, né? 24 horas antes, tá? O que é pobre em resíduos? Ai, meu Deus, quando você come coisas que não fazem um bolo fecal muito grande, tá certo, Paty? Então, por exemplo, em vez de comer um arroz integral, comer um arrozinho branco, um franguinho grelhado, um feijão sem casca. E vocês dão um papelzinho assim, dando a pesca? Damos sim, uma pesca do que comer, tá? E essa paciente, então, 2 a 4 horas antes do exame, ela deve evacuar. Para isso, a gente pede para essa paciente usar um supositório de glicerina ou fazer uma lavagem, o que a paciente for mais comum para ela. E essa paciente vai para a clínica, então, em jejum de 4 horas. Na clínica, a gente vai introduzir um pouco de gel ultrassonográfico, aquele gel que a gente usa para fazer o exame, na vagina e também no canal anal. Então a lavagem é retal. Então faz uma lavagem. A lavagem é para esvaziar o reto e dar maior conforto para essa paciente. E aí essa paciente é colocada na mesa, né, em posição deitadinha na ressonância, tá? A gente dobra as pernas para poder dar um conforto maior e vai pedir para ela fazer algumas manobras que a gente vai treinar antes de ela entrar, tá? Para ela já saber o que ela tem que fazer. E lá ela vai fazer uma manobra de Valsalva, que é uma manobra de esforço, certo? Como se ela estivesse evacuando, mas ela não vai evacuar. Vai fazer uma manobra de contração esfincteriana, né? A gente prende para na hora de fazer cocô, para a gente ver se ela consegue prender ou não as fezes, tá? E vai fazer uma manobra que é a manobra defecatória. A gente realmente vai pedir para a paciente para ela defecar na mesa, tá? Por quê? Porque isso é o esforço máximo que essa paciente vai fazer. Mas assim, é tudo preparadinho. Tudo preparado, tudo e dentro do controle. E o que você vai, tipo, defecar é o gel. Isso, vai defecar o gel, tá? E assim, ela vai estar sozinha dentro da sala. A sala, geralmente a gente pede para fechar tudo para dar maior conforto e segurança para essa paciente e ela se sentir, né, menos invasiva, né, porque realmente defecar na frente de outra pessoa não é nada adequado. Claro que esse exame é chatinho, claro que existe um desconforto, mas é a melhor maneira de descobrir o que você tem. Então, se você tem incontinência urinária, como a gente falou, incontinência fecal, tá sentindo que o útero, que a bexiga tá descendo. E o médico não consegue visualizar, às vezes, isso no consultório. No consultório, exatamente. Por quê? Até porque no consultório é difícil pro médico pedir pra paciente defecar. Não é verdade, Paty? Entendi. Então são situações... Agora sim, meninas, assim, só pra vocês, né? Porque tem um bocado de paciente nossa vendo. Então, assim, por exemplo, foi pra doutora Paty ou qualquer médico que você confie
e aí você não conseguiu identificar o que está causando aquela sensação de peso, por que você vai para o banheiro e tem a sensação de que não defecou completamente, aí você tem esse exame que tem um profissional do outro lado, que no caso aqui é Rafa, mas pode ser um outro, e que está olhando a dinâmica de como funciona você seu faz. assoalho. Então, qual é a vantagem desse exame? Que ele permite eu avaliar o estudo do assoalho pélvico de forma dinâmica e todos os compartimentos ao mesmo tempo. Então a gente divide, né, o estudo da pelve em 3 compartimentos, né? O primeiro compartimento é o compartimento que tem a bexiga e a uretra, tá? Então a gente vai ver alterações relacionadas a isso aí. O segundo compartimento, que é o compartimento médio, também chamado apical por eles, tá? Que é um compartimento que tem o útero e a vagina, e o terceiro compartimento que tem o reto e o ânus. Então, esses compartimentos eles estão interligados. Como minha amiga já me ensinou, tem um efeito dominó. Quando um deles começa a ter alteração, ele vai puxando os outros, tá? Então, normalmente, essa doença, ela comete mais de um compartimento. Então, por isso que são muitos sintomas, muitas vezes, e sintomas inespecíficos, que a gente não consegue, com aquele sintoma, dizer onde é que tem. Então, esse exame agrega nisso, ajuda o ginecologista e o proctologista a ele se guiar onde estão as alterações e onde eles vão ter que operar ou intervir de outra forma. Ou até o fisioterapeuta, pelo que eu tô vendo. Claro, porque às vezes claro. você tem uma situação, né, de uma contratura muito forte daquela musculatura ou até um relaxamento no sentido inverso, e o fisioterapeuta vai entender exatamente o que está acontecendo para ajudar e tornar aquele tratamento mais efetivo, com uma positividade maior, né, uma cura muitas vezes objetiva, subjetiva, e o paciente vai trazer essa gratidão, essa qualidade de vida para o seu consultório, né? Seja às vezes uma amiga. Uma coisa muito comum, Paty, que a gente tem mulher é constipação, né? Então a gente às vezes passa anos tomando laxantes, milhares. Já fiz de tudo, doutora, e essa paciente não sabe o que ela tem. Então, assim, nesse exame a gente consegue avaliar uma das causas de constipação, várias causas que existem, mas uma principal é que nós mulheres temos mania de prender a evacuação. A gente tá... Porque a gente quer fazer no banheiro da nossa casa. Por aí. A gente só consegue fazer no nosso vaso. Parece que o vaso é reconhecido, é digital, entendeu? Mas, na verdade, a gente não pode inibir esse reflexo. Porque se a gente ficar inibindo a vontade de fazer tipo assim, deu vontade, tem que ir. Deu vontade, tem que ir. Mesmo se a privada não for a nossa. Então, compre seu lencinho umedecido e ande com ele na bolsa, ande com álcool gel, não sei, mas ou eduque seu intestino para você conseguir fazer todo dia no dia certo, então, assim, na hora certa. O objetivo é esse, né? Então, quando a gente pensa no exame que possa ajudar a gente, é justamente aquele exame que vai complementar, né, a ação do médico, do seu ginecologista, e ajudar a diagnosticar e com um objetivo único, né? Que, se possível, a cura objetiva e subjetiva, que é a cura que a paciente refere e a que ela sente. Claro. Né? E aí esse estudo, ele vai mostrar pra gente que muitas vezes a gente, de tanto mandar essa ideia lá pra uma musculatura do ânus, que ele fica contraído, quando a gente quer evacuar, a gente não consegue. Tá contraído. Tá contraído. Então, esse é o estudo que vai mostrar que isso está acontecendo. Mas quando a gente vai defecar, a gente precisa estar com a musculatura relaxada. Relaxada, exatamente. Então, Paty, são muitas as ideias e os diagnósticos que a gente pode fazer com esse exame, que apesar de ser um pouco desagradável, claro que é um exame muito efetivo, que pode ajudar também no pós-tratamento pós-cirúrgico.